de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje: o que é a Agenda 2030? Que é isso? O que é a Agenda 2030? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, eu vou explicar esta agenda e vou explicar também a ONU. Esta Agenda 2030 ou 2020-2030, que por coincidência 2020 foi o ano em que tivemos o começo da pandemia, né? Pode ser mera coincidência, né? Mas você, meu ouvinte, é bem atento, né? Mas vamos lá. Então a Agenda 2020-2030 foi feita pela ONU. E o que é ONU e o que é a Agenda 2030? Eu vou explicar primeiro o que são a ONU e a Agenda 2030. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Ela foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial, na cidade de Nova York, para cuidar, promover a paz no mundo. Só que o que aconteceu desde então? As ações da ONU para promover a paz no mundo são muito questionáveis e muito ineficazes em muitos casos, vamos dizer assim. Então a ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, não conseguiu promover a paz no mundo. Então, já temos aí um grande problema, porque o que ela se propôs fazer não conseguiu. Inclusive, tivemos nesse período muitas batalhas, muitos conflitos, muitas guerras, né? Evidentemente, nenhuma foi uma guerra mundial, mas tivemos durante todo esse período tantas e tantas guerras. Então, a ONU não foi muito eficaz nesse combate, né, a novas guerras. Apesar disso, a ONU fez essa Agenda 2030, que tecnicamente é a Agenda 2020-2030. Então, do ano de 2020, que foi aquele ano terrível que tivemos a pandemia, até o ano de 2030, em Nova York, né, na sua sede, que é em Nova York, em 2015. Então, em 2015, justamente o ano em que o Bill Gates fez aquela apresentação, né, que o próximo problema que o mundo teria seria uma pandemia e não uma guerra mundial, né? E vocês sabem que ele não é um grande profeta, né? Mas já tinha previsto isso, né? Que o grande perigo seria uma pandemia. E, por uma coincidência, né, a pandemia aconteceu. Eu estou falando isso só para você entender o contexto. Alguns vão entender que é muita coincidência, outros vão entender que não, mas eu só estou colocando os fatos. Então a ONU fez essa Agenda 2030, que é 2020-2030, em Nova York, em 2015. E estabeleceu 17 objetivos para o mundo. Mas ao estabelecer esses objetivos, a ONU tinha a intenção de ficar cada vez mais como um órgão internacional, acima das nações, então contra os nacionalismos e tudo mais. Então, favorável a um globalismo, então já não é de hoje que se fala em globalização, favorável a um globalismo, contra os nacionalismos e querendo colocar a sua agenda no mundo, ou vamos colocar um termo brando, né? Implementar a sua agenda no mundo, né? Mas passando por cima dos países. E
E é dessa forma que ela quis implementar. Então ela fez reunião com os vários países para fazer documentos mundiais, globais, para que ela tivesse uma espécie de poder global, de intervenção e tudo mais. Intervenção para a guerra, ela não teve sucesso. Mas ela é uma entidade que quer intervir, né, nos vários países. Agora, todos esses 17 objetivos são escritos com uma linguagem muito bonita. Você lê e vai dizer assim, nossa, que coisa bonita, nossa, chegamos finalmente a um documento mundial para a paz no mundo, mas olha, aprenda a ler, né? E eu também estou aprendendo, né, cada vez mais. Leia mais nas entrelinhas, né? Não tanto só nas linhas. As linhas são sempre bonitinhas, né? Sempre falando de coisas bonitas, né? Mas veja nas entrelinhas o que quer dizer. Mas precisamos ler justamente nas entrelinhas para descobrir quais são os verdadeiros objetivos de um texto. Então, às vezes, um texto é muito bonito e, na verdade, esconde objetivos não tão bonitos. Vamos deixar nesses termos, né? Então, se nós lermos apenas nas linhas, nós vamos ver coisas bonitas. É mais ou menos, eu vou fazer uma comparação. É como um contrato. O contrato, ele vai ter várias cláusulas. Todas as cláusulas são colocadas, né, com objetivos bons, etc. Mas uma cláusula maliciosa num contrato pode te prejudicar muito. É por isso que você vai ler, antes de assinar um contrato, todas as cláusulas, você vai submeter um advogado, para verificar se aquela linguagem bonitinha toda não tem alguma coisa maliciosa no meio. E é isso que a gente precisa observar quando lê um documento como esse, né? Ler nas entrelinhas é encontrar o que está implícito, implicado e subentendido no que foi escrito. Então você vai ler, bom, esse texto quis dizer o seguinte com o que disse. Então, o texto quis dizer isso através dessas palavras bonitas. Então, realmente, precisamos sempre encontrar esses subterfúgios, essas entrelinhas, esses subtextos, o que está implícito, o que está implicado, não apenas na leitura de um contrato, mas na leitura desses documentos também, né? Porque são todos lindos e maravilhosos na forma de escrever, mas implicam em coisas que nem sempre são muito bonitas e nem sempre são muito boas para a população do planeta. Eu vou me concentrar primeiro na ODS. O que é ODS? São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nos ODS 13, né, que diz o seguinte, lá o texto diz o seguinte: ação contra a mudança global do clima. Vamos prestar atenção no seguinte. Depois daquela época da pandemia, que diziam fique em casa, né, quando colocaram em quarentena toda a população mundial, ao invés de colocar simplesmente os infectados, como foi feito em todas as demais pandemias, e aí quebraram negócios, economias, muitas pessoas tiveram problemas terríveis a partir daí, e uma série de coisas. Agora não tem mais a concentração na pandemia, mas agora vai ter uma concentração na mudança global do clima, na questão do clima, então preocupações com o clima. Então, sob a justificativa de preocupação com o clima, muitas medidas serão tomadas, e isso é o que preocupa. Então, olha aí o que diz o texto. Você que já está se acostumando a ler nas entrelinhas, olha o que fala. Tomar medidas urgentes, olha aí, urgentes,
para combater a mudança climática e seus impactos. Medidas urgentes, né? Chama atenção a palavra urgentes, né? O que urge tanto, né? E é em cima dessas medidas urgentes que o governo holandês, como eu já falei para vocês, quer reduzir em 30% a produção de alimentos na Holanda. Então, dizendo que produz muito metano e tudo mais, tem que reduzir o gado e tem que reduzir as plantações em 30% na produção de alimentos. Isso provocou na Holanda, como eu falei, num programa meu chamado Fome na Europa, você pode depois acompanhar pelo YouTube, né, Fome na Europa. Isso provocou uma mega manifestação na Holanda com milhares de agricultores e caminhoneiros, porque significará que 30% dos agricultores não terão mais o que fazer, ficarão desempregados, sem atividade, e isso afetará toda a cadeia, não apenas de produção, mas de distribuição de alimentos, porque cada área é uma cadeia de produção. Então, afetará também caminhoneiros que transportam esses alimentos, estabelecimentos comerciais que vendem esses alimentos. Então, criará uma crise, inclusive com desabastecimento de alimentos. E essa medida que começou na Holanda tende a ir para todos os demais países europeus, já que a Europa vive hoje uma realidade de globalização. Mercado comum europeu, União Europeia e tudo mais. Então, o que acontece no país tende a acontecer em todos os demais. Então, eu falei mais extensamente sobre essa medida de redução de 30% da produção de alimentos da Holanda no programa Fome na Europa. Os agricultores da Holanda fizeram uma mega manifestação contra essa medida do governo, porque irá implicar em desemprego e até falta de alimentos em breve. Então se vê como um texto bonitinho. Olha aí que texto bonitinho, né? Ação contra a mudança global do clima, tomar medidas urgentes. Olha aqui, já tem alguma coisa, lembra alguma coisa de autoritarismo urgente, né? Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. E aí, tudo isso aconteceu na Holanda e tende a acontecer em vários países europeus. Então, o que acontece é o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado, ler com muita atenção e impedir que medidas que vão trazer desemprego, fome, desabastecimento de alimentos sejam implementadas no mundo inteiro. Então eu dei o exemplo da Europa, mas nós precisamos evitar que isso seja implementado também no Brasil. Porque, como eu falei no último programa, o Brasil está entre os 3 maiores produtores de alimento do mundo, alimenta, segundo uma estatística que eu vi hoje, 1/3 da população mundial. Então, os outros 2 grandes produtores de alimentos são Estados Unidos e China. Só que a China tem uma população de mais de 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? Então essa produção é muito consumida pelos próprios habitantes. Então, todas essas medidas, se forem implementadas nos vários países, vão continuar com a crise global que começou com a pandemia. Então, a crise trazida pela pandemia continuaria a partir disso. Então, a Agenda 2020-2030 da ONU parece tão boa em seus objetivos, mas na prática já está provocando muitos problemas no mundo. E prestem muita atenção nisso. Depois da época da pandemia, agora vai ser a época do clima. Sob a justificativa da mudança do clima no mundo, muitas medidas serão implementadas, colocadas, feitas.
E nós precisamos ficar muito atentos a isso. Então, os agricultores da Holanda, logo percebendo o que iria acontecer na prática, fizeram mega manifestações. Foram apoiados pelos agricultores da Itália, foram apoiados pelos agricultores da Alemanha, porque esses agricultores já sabem, bom, se for implementado na Holanda, daqui a pouco vem para cá. Como eu disse para vocês, né, eu assistia um programa, né, de uma pessoa que falava lá da Europa, né, do que estava acontecendo lá, e eu imaginava, puxa, será que vai chegar no Brasil e todas as medidas, né, que foram implementadas na Europa, começou muito forte na Itália, depois na Alemanha e todos os países, vieram para cá. E de uma forma muito semelhante, né? Então, lockdown em todas as cidades, todo mundo tendo que ficar em casa, mesmo os não contaminados, o mundo parado. Claro que isso teve repercussão na economia, claro que isso trouxe uma inflação global, claro que isso trouxe problemas seríssimos, né, para as pessoas, claro que isso aumentou a pobreza do mundo, mas foi implementado e na época ninguém podia questionar. Só que agora, na sequência, o argumento vai ser clima. Então, para melhorar o clima do mundo, vamos reduzir a produção de alimentos? E aí começa uma série de problemas. Então, esta agenda quer uma parceria global. Então, eles querem ficar acima dos países, acima das nações. Por isso, eles são muito contra toda forma de nação e nacionalismo. Eles querem a globalização. E esse objetivo de globalização já vem sendo implementado há muito tempo. E a ONU quer agir como um órgão global. Quer dizer, um órgão que estaria acima dos países, acima das nações e dos nacionalismos. E isso é muito complicado. Então a ONU teria, pelo que ela pretende, né, uma ingerência nos países. Então ela chegaria nos países e implementaria suas medidas acima dos interesses nacionais, dos interesses de cada país. Ou seja, é uma agenda com um texto bonito, né? Você lê o texto, você chora. Chora. Você vê coisa tão linda, né? Preocupação com a fome no mundo, aquela coisa toda, mas leia nas entrelinhas. Leia o que isso implicará, que medidas serão tomadas para isso, tá? Mas com procedimentos muito obscuros. Então não é que, bom, para resolver o problema da fome no mundo, procederemos de tal e tal forma. Não tem isso. Vamos resolver a fome do mundo. E aí não está claro a medida que vai ser tomada. Esse que é o problema. Não há uma clareza das medidas que serão implementadas. E aí que mora o perigo. Por isso que a gente precisa ler nas entrelinhas. Não estão claros os meios de ação e, na prática, estamos observando meios de ação muito equivocados, no mínimo. Se não, será mal intencionados? Será? Aí você que vai chegar à sua conclusão. Será que tem alguma má intenção? Claro que todo momento esse texto da ONU fala da nova ordem mundial, que, de novo, não é teoria da conspiração, mas como os grupos econômicos se organizaram depois de 1991, dissolução da União Soviética. Então, fala, né, dessa nova organização mundial da economia, e esses são os passos, né? O que é importante percebermos é que depois do fique em casa da pandemia, agora virá todo tipo de medidas muito complicadas como essas que estão sendo implementadas na Holanda, que vão acabar com 30% da produção de alimentos da Holanda, a partir da justificativa da manutenção do clima na Terra.
Então, estamos preocupados com o clima na Terra e precisamos tomar medidas urgentes. Olha aí, urgente. Lembra alguma coisa meio ditatorial, não lembra? Medidas urgentes, né? Para salvar o clima da Terra, para manter o clima da Terra em proporções adequadas, né? Então, eles dizem que podem produzir fome, desabastecimento de alimentos, mas para manter o clima da Terra. Olha a malícia que existe nesse texto. E eu trago esses temas nos programas. Muitas pessoas falam: André, eu não estou entendendo nada. Seu programa se chama o Divã de André Kepp. Você traz esses temas. Nós precisamos trazer esses temas. Por quê? Porque a humanidade é a mente humana que está produzindo isso. E, na minha concepção, são mentes muito doentes que estão produzindo isso. E que estão produzindo problemas globais muito grandes. Então, precisamos ficar atentos e, de certa forma, conscientes disso, podemos resistir a tais medidas que vão nos prejudicar. Então, a questão é ter muita consciência para a gente poder agir. Então, depois do fique em casa da pandemia, agora é clima global e medidas absurdas. Vamos prestar atenção, só que dessa vez não vamos deixar isso acontecer, né? Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.